Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vinda para mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana aqui em Cruzeiro, uma igreja diferente, que tem trazido uma palavra desafiadora aos nossos corações, que tem pregado o Evangelho de forma fiel e séria nessa cidade. Quero convidar você a adentrar conosco neste culto, nesta noite, para celebrar a vida, para celebrar este amor que Deus tem derramado nos nossos corações, para celebrar a graça de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Quero convidar você a acalmar o seu coração e que em nome de Jesus você possa, pela graça do nosso Senhor e Salvador, ser inspirado por aquilo que você vai ouvir nesta noite, neste culto de celebração. Convido você a abrir sua Bíblia num salmo muito conhecido, Salmo 23. Salmo 23 vamos estar lendo nesta noite e ouvindo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Leia comigo este salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veias da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse salmo muito conhecido de Davi expressa a confiança de alguém que depende completamente em Deus, que sabe que não consegue conduzir a sua vida se não for pelo cuidado de Deus, de alguém que sabe que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar, de alguém que entende que é Deus que cuida, protege, preserva e nos dá a condição de viver de forma plena, de forma abençoadora a verdade do Evangelho. E quando eu falo forma plena aqui, amados, eu estou falando de uma vida sem adversidades, porque o texto fala que Ele nos guiará muitas vezes pelo vale da sombra da morte. Ou seja, nós somos convidados a viver na dependência de Deus. Viver como discípulos de Jesus, que creem que Deus irá cuidar da nossa vida na história e na eternidade nós estaremos também com Ele. Quero convidar você neste momento a pedir perdão pelos seus pecados, a reconhecer primeiramente neste culto hoje que você precisa desse pastor na sua vida, guiando a sua vida, conduzindo você, porque a vida muitas vezes nos oferece caminhos que são maus, mas Cristo é poderoso para mudar a nossa vida. Deus é o nosso pastor que preserva e nos cuida. Quero convidar você a estar orando comigo, pedindo perdão pelos pecados e pedindo que o Espírito Santo nos abençoe nesta noite. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por este tempo de culto que teremos agora. Obrigado por essa palavra que lemos, que nos lembra que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor está cuidando da gente, que nada vai faltar na nossa vida. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz e nos ensina a depender completamente do Senhor. Eu quero pedir a Tua bênção sobre este culto, quero pedir perdão pelos meus pecados, pelos pecados dos irmãos que estão vendo este culto hoje e pedir que o Teu sangue nos purifique de todo o mal. Que nós sejamos edificados por Ti, nessa comunhão que estamos tendo contigo por meio da palavra, dos cânticos, das orações, por meio da pregação do Teu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor nos guarde e que possamos sair edificados deste tempo de culto, em nome de Jesus. Eu quero convidar você agora a cantar conosco o hino 128, Comunhão Preciosa. Vamos cantar este hino e após o hino iremos louvar o Senhor com a equipe de louvor. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão
eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz.
Boa noite, irmãos. Como é de costume da nossa igreja, esse é um momento especial que nós temos para orar pelos nossos missionários, para orar pelos nossos enfermos e para interceder pelas necessidades que estamos passando. Quero convidar você aí na sua casa a se unir com a pessoa que está ao seu lado, ou se você está sozinho, que você coloque o seu coração diante de Deus nesse momento e que a gente possa interceder junto por esses pedidos que nós acabamos de mencionar. Vamos lá? Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos e te louvamos por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós e por todas aquelas que o Senhor ainda vai fazer. Louvamos ao Senhor pela tua fidelidade sobre nós derramada, pelo seu cuidado, pelo seu poderoso amor que em nós opera. Senhor, queremos colocar diante da tua presença os nossos missionários tão queridos, irmãos e irmãs, que se dispuseram a servir ao Senhor no campo, que se dispuseram a ir para lugares longínquos, ó Deus, e pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja com eles nesse momento, suprindo, ó Deus, as suas necessidades físicas, as suas necessidades espirituais, emocionais, financeiras. Deus, sê com eles, sê com as suas famílias, Pai, alarga as fronteiras dos teus servos, Pai, e que a pregação do Evangelho esteja sempre nos seus lábios, ó Deus, e que eles possam ser voz do Senhor onde eles forem, Pai. Que o Senhor abra portas para que eles possam ter a oportunidade de apregoar as boas novas do Senhor. Cuida deles, Pai, com amor especial. É o que nós te pedimos em nome de Jesus neste momento. Em especial também, Deus, queremos colocar os enfermos da nossa comunidade cristã diante do Senhor. Em especial, nos lembramos da nossa irmã Dona Mirtes, que passou por cirurgia recentemente e agora está num processo de recuperação. Senhor, esteja com ela, Deus, e que ela possa perceber a boa mão do Senhor repousando sobre ela. Deus, e se há mais alguém entre nós também que não sabemos, mas o Senhor conhece, que o Senhor também possa alcançar poderosamente, Deus, e cumprir a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável sobre a vida desse irmão ou dessa irmã. Deus, queremos te louvar por todas as coisas que o Senhor tem feito. Que o Senhor possa abençoar a nossa cidade, Pai amado, a administração da nossa cidade, os cuidados, Deus amado, com relação a essa pandemia que estamos tendo. Que as pessoas possam perceber que o Senhor está cuidando e que o Senhor está agindo, Deus. Cuida de nós como igreja, que possamos ser realmente o braço do Senhor estendido para esta cidade, para esta região, Pai. Que sejamos cristãos, tementes ao Senhor em primeiro lugar, mas que estejam com seu coração disposto e disponível a abençoar a cidade, em atender o irmão necessitado, Pai. Te louvamos e te agradecemos por este momento de comunhão, onde podemos colocar os nossos pedidos diante do Senhor, diante daquele Deus poderoso que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Esteja conosco, ó Deus, como igreja de Cristo neste lugar, nos abençoando e cuidando de nós. É o que te peço no nome de Jesus. Amém. Existe nada melhor
desfrutar do seu amor, pela paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos então neste momento agora passar para este tempo em que nós refletimos na palavra de Deus, onde somos desafiados a vivenciar a fé prática, essa fé que nos muda, essa fé que nos confronta em nossos equívocos. Eu quero neste momento convidar você para acalmar o seu coração para que nós possamos juntos mais uma vez ouvir da palavra de Deus. O tema que eu quero tratar nesta noite é desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação é o tema que eu quero trabalhar com você nesta noite de domingo tão especial para as nossas vidas. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 12 até o verso 16. A carta de Paulo à igreja de Filipos, capítulo 2, versos 12 a 16. Abra sua Bíblia e vamos fazer a leitura da palavra de Deus neste momento. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Diante desse texto da palavra de Deus, eu quero convidar você, que está na sua casa, a orar neste momento, a pedir ao Espírito Santo, aquele que compôs as Escrituras, que nos ilumine neste momento de reflexão bíblica. Vamos estar orando neste momento ao Senhor nosso Deus. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite de culto, por esse tempo que nós estamos cultuando ao Senhor aqui, de forma remota, ainda com o nosso templo fechado, mas confiamos que o ser igreja, o estar diante do Senhor vai muito mais além do que um simples momento que nós temos juntos. Apesar de ficarmos felizes quando estamos juntos, mas sabemos que ser cristão e o Evangelho é muito maior que isso. E baseados nisso, nós pedimos ao Senhor que nos inspire neste momento, ilumine o nosso coração e mente para entender a Tua Palavra. Que haja transformação, que haja mudanças em nossa vida, em nossa história. Pedimos isso em o nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto da Palavra de Deus muito especial.
Amados, quando eu olho para esse texto aqui e vejo a grandeza dele, eu fico pensando em nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, pensando na sua história, em tudo que está por trás dela, desde o seu início na Escócia, com John Knox, depois o trabalho que é feito no Brasil, por Ashby Alwyn Simonton. E eu fico pensando, amados, como nós estamos, ou como estamos nos saindo nessa corrida tão especial do Evangelho. Sabe aquela corrida de revezamento em que um corredor ele vai dar o máximo de si, de repente vem um outro por trás e pega o bastão e continua essa corrida? E eu fico me perguntando se eu e você hoje, cristãos, nós temos dado o nosso melhor nessa corrida em prol da fé, em prol do Evangelho de Cristo como presbiterianos. Amados irmãos, como igreja presbiteriana aqui em Cruzeiro, nós temos a preocupação, e quando eu digo nós, eu e a liderança desta igreja, e não simplesmente abrir uma porta para se cultuar, ou reunir um grupo, ou transmitir um culto como nós fazemos semanalmente aqui. Nós temos uma preocupação, uma responsabilidade de não somente desenvolver pessoas religiosas, mas o nosso maior desejo, nossa maior preocupação e responsabilidade é que as pessoas se relacionem com o Senhor Jesus de forma livre e transformadora. Que as pessoas se relacionem com Jesus, o nosso Salvador, de maneira que sejam livres da religiosidade e se tornem instrumentos de Deus para a transformação das mais diversas realidades que elas convivem semanalmente. E sempre eu digo isso, como nós somos no trabalho, como nós somos com a família, como nós somos com os amigos, como nós somos como cristãos, na nossa rua, no nosso trabalho, tantos outros lugares. E pensando nisso aqui, amados, quando nós chegamos domingo após domingo aqui, a gente tem uma preocupação em cumprir esse objetivo de que as pessoas que nos ouvem, as pessoas que convivem com a gente possam servir a Jesus de forma livre, transformadora, e domingo após domingo nós buscamos falar na palavra de Deus de assuntos que têm a ver com a sua vida. Não assuntos desconexos da realidade. Nós buscamos semanalmente a pensar em coisas que são práticas da nossa vida e à luz da Escritura, da revelação bíblica, ter respostas e orientações para a nossa caminhada como discípulos de Jesus na história, principalmente como discípulos de Jesus aqui em nossa cidade Cruzeiro, e você que nos assiste, que é de uma outra cidade, para que você na sua cidade também possa pensar no que é ser um discípulo de Jesus na história. E amados irmãos, eu sou honesto nesse ponto aqui, em afirmar que aquilo que eu tenho visto muitas vezes não tem me deixado muito feliz. E cada vez mais quando eu prego e oro, a minha oração é para que eu e você sejamos fortalecidos no Senhor e que sejamos desafiados a um novo comportamento. E a mensagem desta noite, quando nós lemos aqui Filipenses capítulo 2, os versos 12 a 16, tem esse objetivo. Tem o objetivo de nos levar a refletir profundamente no que significa a nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso comportamento como discípulo do nosso Salvador na cidade que a gente mora, no lugar onde a gente reside. E para colaborar um pouquinho com essa reflexão mais profunda que hoje, eu quero, de certa forma, provocar uma reflexão em vocês, e eu quero trazer agora um vídeo que foi gravado na cidade de Curitiba, onde pessoas responderam a 3 perguntas. Quem é o cristão? O que é a igreja? E quem é Jesus? Esse vídeo é um pouco longo, então eu não estou trazendo ele na íntegra aqui, eu estou colocando apenas as respostas das pessoas a respeito de quem é Jesus e quem é o cristão. E você vai ouvir as respostas de pessoas das mais variadas opiniões e contextos, né? E eu peço a você que não corra o risco de, no início desse vídeo, começar a julgar as pessoas que você está ouvindo, ou criar um preconceito com aquilo que ela está falando. Pelo contrário, nosso objetivo com esse vídeo, que faz parte da introdução dessa mensagem aqui, amados, é levar você a refletir sobre a sua fé.
E talvez o que você deve ouvir é não tomar uma decisão preconceituosa ao que você está vendo e ouvindo de forma precipitada. Que possamos refletir, amados, no que ouvimos à luz das Escrituras e possamos assumir a responsabilidade de viver e de ser um cristão que anda na contramão das opiniões que nós estamos ouvindo nesta noite por meio desse vídeo. Então eu quero convidar você e de certa forma provocá-lo para que você possa entender o que as pessoas dos mais variados contextos da nossa pós-modernidade pensam a respeito de Jesus e a respeito de Cristo. Então convido você rapidamente a ver esse vídeo comigo neste momento. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão pra mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então para mim isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal. Um cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve para isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, para mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal, como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se
Todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz. Ele foi um cara... Tudo que eu faço envolve ele. Tudo que eu penso é primeiro ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente ele. É crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Bom, Jesus para mim é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape para muitos. Uma válvula de escape é uma boa. Quando nós lemos, amados, o relato de Apocalipse, principalmente quando você vai ler ali a questão da besta que emerge do mar, que emerge da terra ali, você vai encontrar essa besta que recebe a autoridade de Satanás com uma missão muito clara. Ela tenta tirar todo o crédito do cristianismo e provar para as pessoas que o evangelho não é uma necessidade das pessoas. Provar para as pessoas que o cristianismo ele faz mal para uma sociedade. E quando nós vemos um vídeo como este, onde pessoas são a favor ou contra ali, você percebe que esse objetivo está sendo concretizado na maneira com que as pessoas elas olham o cristianismo e na grande maioria delas, salvo algumas pessoas, elas reconhecem que o cristianismo hoje é algo desnecessário. A fé cristã, infelizmente, em nosso contexto, está em descrédito. E aí eu faço uma pergunta muito importante para você aqui, amados irmãos. Será que nossos vizinhos percebem em nós algo que vale a pena possuir? Será que o seu vizinho, ele olha para você e fala assim, essa pessoa segue a Jesus e eu quero ter essa mesma paz, esse mesmo comportamento que ela tem, a mesma maneira de lidar com a vida? Será que a gente consegue fazer emergir no coração daqueles que sofrem a necessidade do Cristo que nós professamos? Eu digo mais, será que os nossos vizinhos sentiriam falta se nós mudássemos de onde nós moramos? Eu digo mais, será que os vizinhos da igreja aqui vão sentir falta se a igreja sair daqui ou se esse trabalho acabar? São perguntas importantes, amados, que nós precisamos fazer. E por que isso acontece, amados irmãos? Porque muitas vezes estamos falhando em viver aquilo que Cristo espera de cada um de nós. Às vezes, como pastores, nos tornamos produtores de conteúdo semanal. Às vezes, como líderes, nos tornamos apenas administradores de mais uma empresa. E às vezes, como cristãos, nós nos tornamos apenas consumidores de conteúdo semanal. Onde a gente acha bacana, interessante, mas o que a gente ouve, o que a gente vê não afeta profundamente a nossa relação. E, amados irmãos, nós perdemos no andar da caminhada o amor, o desejo de servir de forma reflexiva, a dedicação sincera à obra desse Deus que de forma graciosa nos deu a salvação por meio do seu sacrifício naquela cruz. Amados irmãos, diante de tudo que eu estou falando aqui, introduzindo essa pregação, o texto da nossa reflexão é um texto onde Paulo está desafiando os cristãos de Filipos a repensar o cristianismo que estavam professando e vivendo na prática. Ele olha tudo o que está acontecendo dentro da igreja de Filipos e percebe que isso está prejudicando a comunidade cristã como um todo e também manchando o cristianismo para toda uma sociedade. Quando você lê o verso 12, o texto inicia da seguinte maneira: assim, pois. E essa expressão aqui, assim, pois, indica que Paulo está aqui agora fazendo uma aplicação penetrante do assunto anterior. É um convite ao evangelho prático de obediência ao Senhor e à humildade a partir daquilo que Cristo nos ensina. Se você conhece os problemas da igreja de Filipos, e eu sempre digo aqui que Paulo está escrevendo essa carta da igreja de Roma, a essa igreja que no exato momento aqui
estava enfrentando 3 situações muito pontuais, que eram o quê? Uma falsa mensagem por falsos mestres, por falsos líderes. Havia briga para a disputa de cargos eclesiásticos, briga entre os irmãos, e 2 mulheres, Evode e Sintique, estavam também aqui tendo divergências. Há muitos problemas acontecendo neste contexto, problemas sérios nos relacionamentos. É por isso que quando você olha, o capítulo 2, inicia comigo lá, o nome dessa perícope é o quê? Exortação ao amor fraternal e à humildade. Olha o que Paulo fala no capítulo 2, verso 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação em amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo faz um pedido mais que especial aqui, para que a igreja em Filipos pudesse pensar a mesma coisa. Por quê? Porque existe na igreja sérios problemas de relacionamentos aqui. E é interessante, amados irmãos, que você vê que isso acontece porque as pessoas estavam buscando a sua autopromoção. Olha o que fala o verso 3 do mesmo capítulo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. As pessoas queriam se promover e Paulo diz, olha, considere o outro mais importante que a sua promoção pessoal, que o seu nome pessoal dentro de uma comunidade. Nós vemos aqui que pessoas viviam de forma egoísta. Olha só o que fala o verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, há essa situação emergindo quando Paulo inicia essa descrição aqui que nós temos nossa Bíblia, o capítulo 2, e depois que Paulo faz esse pedido, mostrando que há um egoísmo, que pessoas querem se promover, o que Paulo faz? Ele coloca dos versos 5 ao verso 11 o exemplo do nosso mestre. Ele fala no verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele insere dos versos 6 ao verso 11 o hino cristológico, o hino que falava da missão de Jesus, da sua humilhação e exaltação. Ele nos diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Daí você encontra nos versos 9, 10 e 11 o processo de exaltação quando Cristo Deus vai glorificar a Cristo, né? O que Paulo está querendo mostrar? O que Paulo está querendo ensinar com esse hino cristológico diante do pedido? Paulo quer que esses irmãos sejam obedientes e que eles tenham maturidade. Paulo sabe que os problemas que estavam prejudicando a comunidade cristã e manchando o cristianismo para a sociedade era decorrente da imaturidade, da infantilidade de alguns irmãos da igreja de Corinto. Então, nós encontramos aqui um grande desafio. Paulo fala assim, pois, amados meus. Assim, pois, amados meus. E essa dedicação aqui, amados, é uma declaração de carinho, porque Paulo, ao mesmo tempo, está exortando os irmãos, mas também Paulo está exortando com amor. Ele fala assim, pois, amados meus, e aqui o desejo, como sempre, obedeceste, não só na minha presença, muito, porém, mais agora na minha ausência. Paulo quer que eles obedeçam e que eles possam seguir o Evangelho sem ter a necessidade, amados irmãos, de que Paulo estivesse presente com eles. Há muitas pessoas que dependem de um líder para caminhar, há muitas pessoas que dependem das pessoas para caminhar, e Paulo diz, olha, eu quero que vocês, em primeiro lugar, obedeçam o Evangelho do Senhor e que vocês sejam obedientes àquilo que Deus espera que eu e você seja como cristãos. Esse é o pedido que o apóstolo Paulo tem nesses versos que nós estamos refletindo. E aí,
depois que Paulo começa uma reiteração, uma aplicação daquilo que ele vinha tratando nos seus versos anteriores, de forma muito amorosa, pedindo que os irmãos de Filipe fossem obedientes e maduros, Paulo então faz o grande desafio, ele apresenta o grande desafio nessa última parte do verso 12, dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Pensemos aqui alguma coisa no que quer dizer desenvolver a vossa salvação. Em primeiro lugar, salvação não é uma conquista humana, mas um presente gracioso de Deus. Paulo aqui não está associando que o que os irmãos de Filipe fizessem daria a eles salvação. Não, é porque eles eram salvos. Paulo tem em mente uma outra coisa. Não é algo que possamos perder ao longo da caminhada. Paulo não tem aqui diante dele a ideia de que essa salvação seria perdida se os Filipos, os irmãos de Filipos, não cumprissem aquilo que Paulo estava propondo naquele contexto ali para o irmão. Então, o que significa para mim e para você aqui, amados irmãos, a palavra-chave aqui é desenvolver. O que significa a ideia de desenvolver aqui no texto? A palavra significa levar a cabo, fazer de forma plena, completa e perfeita, de modo que seja terminada e concluída. A ideia é que aquilo que Deus começou irá cumprir até o final. Há uma responsabilidade humana de cumprir com aquilo que Deus pede dos seus filhos. Olha só, o termo que nós usamos aqui, desenvolver na Bíblia, era usado para o trabalho em uma mina para extrair o máximo possível do minério valioso. Ou seja, você tinha que trabalhar duro para extrair o melhor desse minério. O outro lugar que essa palavra era usada era trabalhar no campo, obtendo a melhor colheita. Outras traduções aqui, amados, declaram o seguinte: continue a desenvolver a vossa salvação, ou trabalhem na salvação até a consumação. Então, o que significa a palavra desenvolver a vossa salvação, a palavra desenvolver e a expressão a vossa salvação para nós hoje? Nós podemos resumir da seguinte maneira: lute por crescer, por amadurecer e resolver os problemas diários numa perspectiva cristã. Quando Paulo está convocando os irmãos a desenvolver a salvação, Paulo está convidando os irmãos a um amadurecimento, a que essa fé viva e eficaz que eles recebem possa produzir amadurecimento na vida dos irmãos da igreja de Filipe. Mas não somente isso, ele deseja que esses irmãos, agora maduros, resolvam os problemas que vem à igreja numa perspectiva cristã. O que quer dizer isso? Nós não somos chamados por Deus para resolver problemas a partir do que nós achamos ou pensamos, mas agora a maneira que eu interpreto o problema e a maneira que eu busco uma solução é baseado no que a palavra de Deus nos ensina, no que a palavra de Deus nos orienta como cristãos que somos em Cristo Jesus. Assim, amados, este desafio deve ser vivido com temor e tremor. Ele termina com essa expressão: é desenvolver a salvação com temor e tremor. O que significa isso aqui? Ou seja, é levar a sério o que devemos fazer. O pedido que Paulo tem aqui é para que seja feito com máxima seriedade, com prioridade, de forma essencial. A seriedade aqui é tão visível que nós temos que fazer respeitando aquele que nos pede, que é o Senhor, Criador de todas as coisas, né, amados? Interessante que, se nós fôssemos resumir essa introdução do verso 12, que nós encontraríamos aqui, Paulo ele vai, assim pois, reiterando tudo que ele vem falando sobre comunhão, sobre deixar o egoísmo, a autopromoção, ele vai aplicando a humildade, a obediência de Cristo por meio do hino, chamando os irmãos a terem o mesmo sentimento, mostrando que a exaltação não é uma prerrogativa humana, mas é Deus quem faz com o homem. Então Paulo, de forma muito amorosa, desafia os irmãos de Filipos a humildade, a obediência, a amadurecerem para que não precisassem mais de alguém, mas como cristãos eles mesmos adquirissem maturidade para que eles pudessem viver esse desenvolver a salvação
que é o que? Amadurecer na caminhada e resolver os problemas numa perspectiva cristã, uma perspectiva bíblica, com muita seriedade, levando a sério aquilo que ele está pedindo à igreja. Esse é o resumo do verso 12. Assim, amados, nós perguntamos, como desenvolver a nossa salvação? Como podemos fazer isso? A primeira coisa que nós vemos no texto é um convite a dependa de Deus. Olha o que fala o verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O convite primário que nós temos aqui é permanecer em Deus todos os dias da nossa caminhada cristã. Amados irmãos, infelizmente, nós vamos acreditando no andar da caminhada de que nós podemos cuidar da nossa vida por nós mesmos. A gente vai achando que a gente tem competência para resolver os nossos próprios problemas daquilo que nós achamos ou pensamos. A gente começa a achar que certo e errado tem a ver com o nosso conceito de certo e errado, de justo e injusto, como eu comentei hoje pela manhã na escola bíblica dominical. A gente começa a caminhar não dependendo mais de quem Deus é na nossa vida. Nós somos convidados, em primeiro lugar, a depender de Deus. Paulo deixa claro que somente Deus pode efetuar o querer e realizar em nossas vidas. É Deus, é através de Deus que tudo é efetuado, onde nós queremos e realizamos segundo a sua boa vontade. A palavra querer aqui significa um desejo provindo de Deus. Sem Deus nunca iremos desejar uma mudança, por isso precisamos estar em Deus. A ideia de que Deus efetua o querer em nós significa que se Deus não tocar em nosso coração, nós nunca íamos querer uma relação profunda com Deus. Se há um desejo em nosso coração por mudança, é uma ação do Espírito Santo. E a palavra aqui realizar indica que a ação é de Deus e essa ação sempre será o quê? Eficaz. Se eu quero mudança na minha vida, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso depender profundamente de Deus na minha caminhada. Se há um desejo por transformação, eu preciso constantemente estar perto do Senhor e buscar a sua vontade para a minha vida todos os dias. William Hendricks, falando sobre isso, olha o que ele diz. O ferro elétrico é inútil a menos que o seu plugue esteja acoplado à tomada. À noite não haverá luz na sala a menos que a eletricidade flua pelos fios para dentro da lâmpada. Cada filamento mantendo contato com os cabos que vêm da fonte de energia. As rosas do jardim não podem alegrar o coração humano com a sua beleza e fragrância, a menos que extraiam a sua virtude dos raios solares. Melhor ainda, como pode um ramo produzir em si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim, é o que fala João capítulo 15, verso 4. Assim, também os filipenses só poderão operar sua própria salvação, permanecendo num vivo e ativo relacionamento com Deus. O que Paulo está dizendo aqui no verso 13 é que a mudança em nossa vida, a mudança para que a gente possa desenvolver a nossa salvação, amadurecer e resolver a vida a partir de Cristo, dos seus princípios e valores, só é possível quando nós dependemos completamente de Deus. E nesse sentido, amado irmão, você precisa reconhecer que você não dá conta de caminhar sozinho. Você precisa reconhecer na sua história e vida que você não dá conta de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você precisa reconhecer que sem Deus você não consegue caminhar. A sociedade que nós vivemos, ela vem implantando em nossos corações há séculos a ideia de que o homem é capaz por si próprio. A ideia de que o homem tem a capacidade de conduzir o seu destino, de conduzir as suas ações. Ledo engano. Se você quer
vivenciar esse amadurecimento de forma obediente, humilde, como Cristo quer de você. Que você possa se envolver em salvação séria a partir da total dependência de Deus, porque é Ele, somente Ele que efetua em nós tanto o querer como o realizar. É Deus quem faz a obra, é Deus quem começa a boa obra, é Deus quem termina a boa obra. Por isso, se nós queremos ter a vida, nós temos que estar aonde? Ligados à videira verdadeira. Aonde nasce, de onde vem tudo aquilo que nós precisamos para caminhar e glorificar o nome de Deus aqui na terra, enquanto aqui estamos. Uma segunda coisa que Paulo nos orienta, que Paulo nos indica para que nós possamos desenvolver a nossa salvação é: quebre o ciclo da desgraça. Olha o que fala o verso 14. Fazei tudo sem murmuração nem contendas. Esse processo deve ser feito sem duas coisas: sem murmuração e sem contendas. A palavra murmuração aqui significa murmúrio de rebelião dos filhos de Israel. E eu vou explicar por que é um murmúrio de rebelião dos filhos de Israel. Contenda significa o quê? Disputas e debates inúteis, até mal intencionados. O que você vai encontrar aqui, amados, essa declaração é uma releitura ao que acontecia no Antigo Testamento, onde o povo sempre reclamava, onde sempre o povo punha defeito, onde sempre as discussões e os comentários do povo de Israel ao longo da sua peregrinação do Egito até a Terra Prometida sempre criava contendas, sempre criava rixas. Por diversas vezes o texto fala que Deus se irou com esse povo, tamanha reclamação. Estavam no Egito, reclamavam das dificuldades. Deus liberta, reclamam que o deserto está ruim, que era melhor ficar no Egito. Ou seja, são pessoas que sempre estão reclamando de onde estão. A igreja não é boa, o pastor não é bom, as coisas não estão certas, o trabalho não está bacana, os amigos não são bons. São pessoas que continuam reclamando, murmurando, e as suas reclamações produzem contendas. Interessante que Moisés, ele chama esse povo, Deuteronômio 32:5, de uma geração perversa e depravada. Olha isso que eu estou te dizendo aqui. Quando Paulo fala aos filipenses, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Leve a sério isso, porque é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, a vontade dEle, dependência dEle, mas façam isso sem o quê? Sem murmurações e contendas. Paulo aqui está lembrando daqueles irmãos que eu vi, que tinham ouvido a história do povo de Israel, sobre as consequências que esse povo vivenciou ao longo da caminhada. Um povo que reclama de tudo, um povo que murmura, e gera contendas no seio da comunidade. Esse ciclo reflete uma vida sem a graça de Deus. Por que esse comportamento de murmurar das coisas, de reclamar das coisas e produzir contenda na igreja é um relacionamento desgraçado sem a graça de Deus? Por quê? Porque, em primeiro lugar, ambos são atitudes opostas a Cristo. Quando você lê o hino cristológico, os versos 5 ao verso 11, você percebe que Cristo não reclamou do que estava passando, Cristo não causou contendas. Cristo, esse comportamento de murmurar, de reclamar de tudo, de ser insatisfeito com tudo, de criar confusão, não reflete o comportamento de Cristo Jesus. Segundo, ambas as atitudes trazem descrédito à causa de Cristo. A gente reclama das coisas, a gente fala mal da igreja, fala mal da liderança, reclama do que não concordo com isso, não aceito aquilo, e a gente não percebe que aquilo que nós estamos fazendo e falando todos os dias está tirando totalmente o crédito do Evangelho. E de repente, as pessoas não sabem por que as coisas não caminham bem na sua vida. Me lembra aqui, amados irmãos, de um filho de uma pessoa da igreja que eu aconselhei há um tempo atrás, e essa pessoa já filho de cristão, mas já estava casado, e há muito tempo afastado da igreja, e o pai e a mãe orando para que este filho voltasse para os caminhos do Senhor,
diziam: meu filho foi consagrado a Deus, então ele pertence a Deus. E a gente conversando com esse jovem, no aconselhamento, esse jovem mostrava uma profunda descrédito, um profundo indiferença para com o Evangelho. E conversando com ele, eu fui entender o porquê esse jovem tinha tanta indiferença com a igreja. Aí ele começou a relatar: pastor, eu cresci numa casa onde os meus pais trocavam de igreja de tempo em tempo. Eu cresci em uma mesa de refeição na minha casa, onde minha mãe e meu pai reclamavam do pastor, reclamavam do que a igreja estava fazendo, reclamavam das pessoas, falavam mal dos irmãos. Eu cresci em um lugar onde os meus pais demonstravam com as suas atitudes que não valia a pena seguir a Cristo. E aí, o grande choque, né? Porque agora esses pais, pedindo para que seu filho voltasse, orando a Deus, não perceberam que eles mesmos foram responsáveis, por meio da murmuração e contendas, por afastar os seus filhos do caminho do Senhor. Olha que coisa séria aqui. Essa vida que reclama de tudo e faz contendas é uma vida desgraçada, sem a graça de Deus. E Paulo convida os irmãos de Corinto e a mim e a você a quebrar esse ciclo da desgraça. Façam tudo, não somente algumas coisas, sem murmuração nem contendas. Não sejam como o povo de Israel foi no Egito, que reclamou tanto, que criou tanta confusão, e eles não entraram na terra prometida. Segundo ponto, para desenvolver a salvação é isso: quebre o ciclo da desgraça. Se nós queremos desenvolver a salvação que Cristo pede a mim e a você, em primeiro lugar, nós precisamos depender de Deus, porque é Ele quem efetua em nós tanto querer como realizar. A gente não dá conta de conduzir a nossa vida e a nossa história. Mas em segundo lugar, quebre o ciclo da desgraça. Não viva uma vida reclamando e murmurando e criando contendas de desavença. Aquilo que nós estamos fazendo está prejudicando a nós mesmos. O testemunho de Cristo é imaculado. Ambas atitudes, murmuração aqui e contendas, amados, eles dividem em pessoas, famílias e igreja. O comportamento dos irmãos de Filipe estava dividindo a igreja, estava dividindo irmãos. E o nosso comportamento hoje, reclamando de tudo, criando confusão, criando contenda, está dividindo pessoas e a igreja de Cristo. Amados irmãos, a gente tem em nossa cidade um histórico muito complicado no nosso meio evangélico, principalmente porque muitas igrejas dessa cidade, eles iniciaram seus trabalhos por meio de divisões e rachas. E geralmente as divisões e rachas não são levantar por causa do evangelho verdadeiro, não são porque pessoas cansaram do evangelho falso e querem o evangelho verdadeiro, não. A maioria delas são por causa de ego, de orgulhos feridos. Nós precisamos quebrar esse ciclo da desgraça se nós queremos envolver nossa salvação com temor e tremor. Terceiro conselho que Paulo nos dá para desenvolver a nossa salvação é: viva como discípulo. Olha o que fala o verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O grande foco deste verso está na ideia de que o que o cristão é no mundo. Ele adentra a sociedade como um todo. Se você perceber os pontos que eu estou usando aqui, quando nós falamos em depender de Deus, nós estamos tratando da nossa relação pessoal com Deus, íntima com Deus. Quando nós falamos sobre quebrar o ciclo da desgraça, nós estamos falando da nossa relação para com a comunidade cristã que nós estamos inseridos. Mas quando nós estamos aqui, amados irmãos, falando de nos tornar irrepreensíveis, nós estamos falando da sinceridade com que estamos vivendo
a nossa vida. A expressão vos torneis irrepreensíveis aqui, a palavra irrepreensível significa viver em pureza, refletir o caráter de Cristo, a ideia de que as pessoas lá fora não tenham o que falar de você. Ser irrepreensível é que você vive aquilo que Cristo quer na sua vida e as pessoas não têm o que falar de você lá fora. É isso que Deus pede, o bom testemunho teu na sociedade. É isso que o texto fala, para que vos torneis irrepreensíveis, mas também não só irrepreensíveis. A palavra aqui, sinceros. E a palavra sinceros aqui significa não adulterado. A expressão aqui, amados, era usada para descrever a pureza do vinho e do leite. Não era um leite ou um vinho adulterado, não se colocavam água no vinho ou no leite. Era algo que era puro. E aqui há um exemplo muito bacana que nós temos que lembrar aqui, que é o seguinte: naquela época se usava um barro muito puro para fazer vasos, mas algumas pessoas começaram a usar um barro adulterado. E quando faziam um vaso com barro adulterado, esses vasos começavam a dar trincas. Sabe o que as pessoas faziam? Elas pegavam cera e passavam ali a cera com pigmento, e aquela cera, ela tampava aquela trinca. Conforme o andar da carruagem, aquele calor intenso, a cera derretia, e então aparecia a impureza daquele barro, daquela obra que foi feita ali, que era vendida. Então aqueles que compravam esses vasos adulterados aqui, eles começaram a exigir que os barros viessem sem cera. Daí vem a palavra sem cera, que significa ser sincero, ser puro e não adulterado. O que Paulo está dizendo aqui, amados irmãos, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aqui Paulo está dizendo, olha, na sociedade as pessoas não devem ter o que falar de você. Se falarem de você, que sejam mentiras e calúnias, como nós temos prometido em Mateus capítulo 5 aqui. É interessante você perceber isso, amados. Nós precisamos ser sinceros, sem cera. Nós precisamos ser irrepreensíveis lá fora como filho de Deus, inculpáveis. Que nós possamos carregar as calúnias e difamações por causa de Cristo, não por causa do nosso comportamento. Pedro nos fala isso em sua carta. Se nós sofremos por causa de Cristo, nós devemos nos alegrar. Mas se sofremos como ladrão, adúltero, aquele que faz o mal, então nós estamos envergonhando o Evangelho. O terceiro ponto aqui indica que nós devemos viver como discípulos de Jesus, como discípulos do nosso Senhor e Salvador, como discípulos daquele que nos salvou. Ele diz que vocês possam ser filhos inculpáveis no meio do quê? Uma geração pervertida e corrupta, que a gente possa ser testemunho vivo do discipulado cristão, no meio de uma sociedade que não quer Jesus, que não reflete a ética e a moral do reino de Deus, que nesse contexto de trevas, eu e você possa ser o quê? A gente possa ser luz. Aquilo que Deus fala para nós em Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia rapidamente e leia comigo que Mateus capítulo 5 nos orienta no Sermão do Monte. Jesus falando, ele fala o seguinte, verso 14: vós sois a luz do mundo, vocês são a luz para uma geração que precisa de luz. Olha o que fala o verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Não é a luz da nossa pureza, mas é Cristo refletindo em nós. Diante de quem? Dos homens, na sociedade, para que vejam as vossas boas obras. Não são qualquer obra, são boas obras. E façam o quê? E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amados irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele nos desafia a viver a salvação. Acompanha comigo uma releitura do texto mais uma vez, para que a gente possa chegar então a uma conclusão aqui nesta noite. Verso 12. Assim, pois, amados meus, Paulo está fazendo uma releitura, uma aplicação prática e muito profunda a respeito de tudo que ele vem tratando sobre humildade, sobre ter o mesmo conhecimento, sobre não se promover.
sobre não ser orgulhoso, ele passa esse processo no filtro que é o exemplo de Cristo no hino cristológico, dos versos 5 ao 11. Então, no verso 12, Paulo faz uma releitura, chamando os irmãos à responsabilidade do que eles estão ouvindo, mas Paulo fala isso com muito amor, ele fala, amados meus, e Paulo quer o quê? Que haja obediência e humildade e amadurecimento para que eles pudessem fazer o quê? Viver como discípulos de Jesus, não dependente de homens, mas amadurecidos na palavra de Deus. Então, diante desse desejo de Paulo, Paulo lança o caminho, desenvolvei a vossa salvação, que não tem a ver com ser salvo, porque nós já somos salvos em Cristo Jesus, tem a ver com levar a cabo, com se esforçar para honrar tudo aquilo que Deus fez, e a nossa responsabilidade humana, viver os princípios e valores de Deus de forma o quê? Séria, com temor e tremor. E aí Paulo então passa a apontar algumas necessidades que nós temos, alguns princípios para desenvolver a salvação, que é, em primeiro lugar, dependa de Deus, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Quanto mais eu permaneço em Cristo, entendo que eu não dou conta da minha vida, mas eu estou vivendo aquilo que Deus quer, estou desenvolvendo a salvação que Deus espera de mim, está trabalhando em minha vida. Em segundo lugar, Paulo nos convida a quebrar o ciclo da desgraça. Ele fala no verso 14, fazei tudo sem murmuração nem contendas, ou seja, pare de reclamar, pare de ser como o povo de Israel que reclama e traz confusão. Quando nós fazemos isso, nós estamos prejudicando a fé cristã, estamos dividindo pessoas, estamos afastando as pessoas do evangelho sincero. E por último, Paulo desafia a viver como discípulo na sociedade, para que vocês se tornem irrepreensíveis, sinceros, sem cera, não adulterados, puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E aí Paulo então conclui o seu texto da seguinte maneira: preservando a palavra da vida, verso 16, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo aqui, ele fecha o seu conceito, a sua explanação com duas ideias muito claras. A ideia de preservar a palavra da vida significa transmitir a palavra de Deus àqueles que precisam. A nossa missão. O que pode mudar o homem é a palavra de Deus. E Paulo diz, ofereça para o mundo, ofereça para a sociedade, ofereça para a sua família a palavra que é viva e eficaz, a palavra que pode transformar, a palavra que pode resgatar o perdido e libertar aquele que está preso no pecado e das artimanhas do diabo. Paulo nos convida a proclamarmos o reino de Deus de forma séria, não o que nós pensamos, não a nossa placa, não a nossa liderança, mas o evangelho verdadeiro que pode transformar aquele que precisa ser transformado. E ele diz que nós devemos estar preparados para o dia do Senhor. O dia do Senhor aqui está falando da volta de Cristo. Uma das coisas que nós parece que a gente se esqueceu disso. Que a gente possa repensar que Cristo vai voltar. E a gente vai se apresentar diante dele. E quando nós apresentarmos diante de Cristo, o que a gente tem a oferecer a esse Deus? A gente foi um servo bom e fiel, que viveu, que desenvolveu a salvação com temor, com tremor, que se tornou obediente, humilde, que amadureceu na caminhada, ou a gente vai chegar diante de Cristo como aquele servo que enterrou os talentos, não fez nada, e Deus nos chama servo infiel. Servo infiel. Paulo está alertando aqui os irmãos que o dia de Cristo vai chegar. E como eu e você vamos nos apresentar diante de Cristo? Como aqueles que ao longo da caminhada preservaram a palavra, deram a palavra ao mundo, ofereceram a vida em Cristo, aquelas pessoas que estão na sociedade, ou são aqueles que ofereceram reclamações, brigas, contendas, aqueles que não dependeram de Deus, aqueles que não viveram como discípulos de Jesus? Paulo tem aqui dois pontos muito claros, dois pontos. Primeiro, ofereça a palavra a uma sociedade que precisa, através da sua vida, comportamento e ética, mas se atente que haverá o dia do Senhor, porque no dia do Senhor todos nós nos apresentaremos diante dele e nós seremos julgados pelas nossas obras.
nós seremos tratados por aquilo que fizemos. Eclesiastes fala que no último dia as obras boas e maus serão levantadas. Como nós nos apresentaremos diante de Cristo, diante do nosso Senhor? Seremos justificados em Cristo Jesus porque realmente somos salvos, vivemos como tais? Ou descobriremos que a nossa fé está baseada numa religiosidade que não salva e que não muda o nosso coração? Porque 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 fala que aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. As coisas velhas se passaram, que tudo se fizeram novas. Tudo, não somente algumas coisas. Paulo termina dizendo para que no dia de Cristo que eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, como se Paulo estivesse dizendo: amados irmãos, vivam isso, porque eu estou fazendo a minha parte como cristão. Eu estou exortando vocês, eu preguei para vocês, eu estou discipulando vocês, eu estou fazendo a minha parte em apresentar no dia do Senhor de vocês, que vocês estão fazendo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecente, não só na minha ausência, muito mais agora na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e temor. Como? Dependendo de Deus, quebrando o ciclo da desgraça e vivendo como um discípulo de Jesus. Ofereça ao mundo a palavra de Deus. Se prepare para o dia do Senhor. Esse texto aqui, amados, me faz lembrar um outro texto que nós encontramos na carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, olha só o que fala o capítulo 3. Abra sua Bíblia. Segunda de Pedro, capítulo 3. Você vai encontrar ele falando a respeito da vinda do Senhor e o seu significado. E do verso 1 até o 3 ele fala que muitos estão considerando como demorado a volta do Senhor. Mas ele deixa claro que Deus virá. Quando eu e você não estivermos nem pensando nisso. Quando eu e você estivermos apercebidos. E aí, olha o que ele fala no verso 14. Por esta razão, a volta de Cristo. Pois, amados, especialmente, esperando estas coisas, empenhai-vos, por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A mesma palavra que ele está usando aqui em Filipenses, para que vos torneis irrepreensíveis. A mesma palavra. E tendo por salvação a bondade de Deus, a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente Paulo, nosso amado irmão, nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha o que fala então, no verso 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda aqui, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro está falando que a gente não pode cair no erro desses falsos profetas, e Filipos estava enfrentando isso. Por isso que Paulo ele está convidando, no final do seu verso, a preservar a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Que nós possamos, como cristãos, vivenciar essa verdade. Vivenciar a verdade de que Cristo morreu por mim e por você e nos convida a uma nova vida. Nos convida a uma vida diferenciada. Quero convidar você neste momento a pensar sobre isso. Aquele vídeo que nós lemos, amados, que nós vimos no início, uma das frases marcou muito meu coração e eu queria citar. Por que a gente faz isso tudo? Por que a gente deve viver o que nós falamos aqui hoje? Porque Jesus fez pela gente o que ninguém fez. Ele morreu por mim e por você para nos salvar. Que a nossa maior motivação seja a morte de Cristo por todos nós, nos salvando e nos redimindo. Que nós possamos desenvolver nossa salvação baseado no que vimos nesta noite, nesse texto. Eu quero convidar você agora a orar comigo, pedindo perdão pelos seus pecados e pedindo que Deus nos abençoe nesta noite. Amado e bondoso Deus, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos as nossas falhas e sabemos que sem o Senhor nós não conseguiremos caminhar. Tem misericórdia de nós, perdoa a nossa vida,
Perdoa os nossos equívocos, perdoa os nossos erros, porque muitas vezes não temos desenvolvido a nossa salvação como o Senhor espera. O Senhor nos salvou gratuitamente, nos deu vida e esperança, e muitas vezes nós não temos honrado o Teu sacrifício, não temos vivenciado o que o Senhor espera. Por isso, em nome de Jesus, pedimos ao Pai, perdão, que Teu Espírito Santo nos motive a uma mudança real e sincera. Pedimos que nesta noite Teu Espírito Santo nos convença dos nossos erros, para que nós possamos ser transformados. Que nós possamos, ao ouvir o conselho de Paulo à igreja de Corinto, sermos motivados a uma mudança radical de vida. Que tenhamos o sentimento que houve em Cristo Jesus, de obediência, humildade, e que nós possamos amadurecer na fé. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude a desenvolver a salvação, dependendo somente do Senhor, quebrando o ciclo da desgraça e vivendo como discípulo de Jesus na história, na nossa cidade em Cruzeiro. Que o Senhor nesta noite visite cada casa, cada lar, levando-os ao arrependimento, levando-os a uma transformação de vida, Pai. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, adentre em nossos corações, faça morada e nos transforme em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Louvamos ao Senhor por mais um culto, louvamos ao Senhor por mais um tempo que nós temos com Deus aqui para louvá-lo, para engrandecê-lo. E eu quero agradecer por este culto e pedir a Deus que Deus possa estar abençoando a sua vida, sua casa, seu trabalho, seu ministério, todos os dias. Eu quero deixar alguns recados para a igreja, recados que nós habitualmente deixamos para você aqui. O primeiro deles, nosso culto no lar. Amado e querido irmão, invista na sua família. Reserve um tempo para orar, para ler a Bíblia e para ter comunhão com Deus, orando pelos seus pedidos de oração, pela igreja, pela sua família. Esse é um tempo rico que Deus dá a mim e a você. Segundo recado, nós temos nossas lives, tá, amados? No Facebook e também no YouTube. Como que está funcionando? Quarta-feira, nós temos um estudo bíblico às 8 horas, que é transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. Nós começamos uma série de estudos sobre o ser de Deus, os nomes de Deus, os atributos, trindade. E nós fizemos semana passada um estudo sobre o conhecimento negativo de Deus. Um tempo muito bacana que vale a pena você investir na sua vida, tá ok? Essa semana vamos falar sobre os nomes de Deus. Um outro recado, e daí na sexta-feira, desculpa, nós temos a live mais informal somente pelo Facebook, sexta-feira às 8 horas, ok? Um outro recado é a EBD Online, todos os domingos, às 9 horas da manhã. Um tempo de reflexão bíblica, prática, na sua vida, de estudar a palavra de Deus. No domingo, depois do culto aqui, você tem a oportunidade de um trabalho para os seus filhos, o Momento Kids. O link vai estar aqui neste canal do YouTube, depois o nosso culto disponível para você passar para os seus filhos, para enviar para os seus amigos que também têm filhos pequenos. Eu quero agradecer a todos neste momento que têm ofertado e dizimado na igreja. Muito obrigado pela fidelidade a Deus. Nós contamos com o seu dízimo e oferta, pois sabemos que esses recursos que os irmãos têm confiado à igreja serão aplicados no avanço do reino de Deus. Está aqui embaixo a conta para que você possa depositar, para que você possa estar nos ajudando como família cristã, como família aqui em Cruzeiro. Se você é de fora e quer nos ajudar, anote nossa conta aqui, manda uma oferta para nós que vai ajudar muito o nosso trabalho também aqui. Não esquece de, após a oferta ou dízimo, enviar o comprovante ao nosso tesoureiro, nosso irmão Leuer, para que ele possa fazer a contabilidade. Amados irmãos, eu venho aqui hoje também trazer uma boa notícia. Domingo que vem, dia 27 de setembro, nós estaremos reabrindo a igreja aqui em Cruzeiro. Nós teremos apenas um culto que vai ser realizado às 10 da manhã aqui no templo da igreja. Nós vamos mandar os irmãos um link, orientando como vai ser feito a reabertura dos trabalhos, né? Vai ser um culto domingo às 10 da manhã e uma boa notícia, um culto com a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos reabrir celebrando a Santa Ceia. Você que quer participar, vai ser apenas para 40 pessoas aqui o culto, devido às normas que nós temos que seguir no nosso município. Então você vai se inscrever para este culto, né? Outra coisa, você que não pode vir ainda, que é orientado a não vir ainda, fique tranquilo, você vai ter o culto transmitido domingo de manhã, escola dominical 9 horas normalmente, culto às 18h30, Momento Kids,
o estudo bíblico, a live, normalmente nós continuamos com os mesmos trabalhos de forma online, tá bom? Para que você possa ser suprido também. Você que nesse primeiro momento ainda não poderá estar participando presencialmente nos cultos ou ainda não se sente seguro para participar presencialmente dos cultos. Louvamos a Deus porque as coisas têm caminhado bem para a igreja e nós cremos no poder de Deus, cremos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar mais uma vez por você e pedir que Deus o abençoe grandemente nessa nova semana, em seu trabalho, nas atividades que você vai desenvolver para a glória de Deus. Vamos estar orando mais uma vez em nome de Jesus. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos porque temos a plena convicção de que o Senhor se faz presente para nos abençoar. Louvamos a Deus porque Deus está aqui para derramar as suas bênçãos sobre todos nós. Peço ao Senhor que abençoe os meus irmãos, suas famílias, seu trabalho, suas atividades, seus estudos e a nova semana que se inicia seja um tempo de bênçãos, um tempo de depender de Deus todos os dias. Que Deus possa estar derramando bênçãos sem medidas, sem limites. Que Deus possa estar cuidando e abençoando os meus irmãos. Que nada venha a faltar no seu lar, na sua saúde. Cuide da nossa irmã Mirtes, Pai, que está em processo de recuperação. Abençoe a vida dela e proteja. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e por nossa igreja e pelos irmãos que estão participando conosco de forma online. Pedimos ao Senhor a tua bênção em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o eterno amor do nosso bondoso Pai e as nossas consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua semana para a honra e glória dele.